Para a gente motivar pessoas, a gente precisa entender um pouco sobre pessoas, precisa entender um pouquinho sobre a natureza do vendedor, a natureza dos diferentes tipos de vendedor. Dependendo do tipo de venda, um certo tipo de vendedor se encaixa melhor. É bem comum, é extremamente comum eu chegar nos meus clientes, eu chego lá, tem vendedor no lugar errado, né? Eu converso, eu faço um assessment da equipe de vendas, né? Eu entrevisto todo mundo e eu falo, olha, esse aqui está no lugar errado, pega esse aqui, põe aqui, pega esse aqui, põe ali. Tem Hunter no lugar de Farmer, Farmer no lugar de Hunter, cara, não tem um perfil mais técnico, fazendo uma venda muito técnica, coisas desse tipo. Falando um pouquinho sobre Hunters e Farmers, né? É o clássico modelo, o modelo do século XIX, por exemplo, super antigo. Essa analogia é bem velha e foi renovada, né? Foi trazida de volta há uns anos atrás. E é muito importante a gente saber, né? O que é o Hunter? É um caçador, é um vendedor. A analogia é muito boa, né? É um vendedor que gosta de trazer novos clientes. É um cara bom para prospecção. E eu tenho o Farmer, que é um fazendeiro, que ele é bom para segurar ali o rebanho, né, para não deixar ninguém escapar, para tirar o leite da vaquinha, para tirar a lã da ovelhinha. A analogia é muito boa, são perfis muito diferentes, muito diferentes. Pegar um Hunter e colocar para gerenciar a carteira é deixar ele desmotivado e ter um desempenho ruim, e vice-versa. Então eu preciso colocar as pessoas nos lugares certos, né? Não é só Hunter e Farm, por exemplo. Tem outros fatores, tipo de venda mais técnica, eu preciso de um vendedor mais técnico. Uma venda que demanda mais relacionamento, eu preciso de um vendedor melhor de relacionamento. Tem vendas, por exemplo, que demandam mais confiabilidade. Confiança é sempre importante, né? Apesar do justamente o estereótipo de vendedor ser aquele malandrão que não desperta nenhuma confiança, né? E o fator confiança normalmente é importante, mas em alguns tipos de venda é mais importante ainda. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu de defensivos agrícolas. A equipe de vendas, mais ou menos uns 25 vendedores, eles vendem para pequenos produtores. E eu apliquei um teste, o teste DISC. Aplicar testes de perfil ajuda bastante também para saber mais ou menos o perfil do vendedor, se ele está bem encaixado naquele tipo de venda. A gente aplicou o DISC nos 25 vendedores, mais ou menos, e eu reparei que os top, entre os 10 melhores, 8 eram CS. Eles não eram um estereótipo de vendedor, não eram bons de comunicação, tão bons de criar relacionamento rápido, por exemplo, né? Que é o vendedor, o clichê do vendedor no DISC é o DI ou ID. E os vendedores bons nessa empresa eram todos SC ou CS, que significa o seguinte: eram todos detalhistas, muitos introvertidos, que é estranho para vendedor, né? Detalhistas e estáveis. E a estabilidade, né? O S do DISC, ele transmite muita confiança. Então, uma venda onde a confiança é necessária, esse perfil ajuda muito. Então, pega o exemplo. Imagina você fosse um produtor rural, chega um vendedor super de relacionamento, simpático, carismático, fala tudo, ele te vende o produto, e aí você fica lá, você está olhando a sua plantação e você pensa, se eu colocar um defensivo errado aqui, eu perco a minha vida praticamente, né, que é essa fazenda. E aí imagina um outro vendedor, um vendedor mais introspectivo, mais técnico, que é o caso do C, mais detalhista, que me explica aquilo de uma forma detalhada. Olha, você vai pegar isso aqui, eu vou marcar aqui para você, até isso aqui você coloca 3 gotas, olha, eu vou descrever aqui para você num papel e vou deixar meu WhatsApp para você, se tiver alguma dúvida você me chama, vou estar sempre do seu lado, e o cara que vai regularmente lá transmite aquela estabilidade, aquela confiança. Você vai preferir comprar daquele que transmite confiança, porque aquela é uma venda onde confiança é um fator fundamental. Então é importante entender a natureza do vendedor para colocar ele no tipo de venda onde ele vai desempenhar melhor para você. Então, vou falar um pouquinho mais sobre Hunters e Farmers, mas mais técnico, menos técnico, de mais ou menos relacionamento. O que mais? Se ele é capaz tem venda que demanda muita investigação, a venda que precisa ser muito consultiva. O vendedor tem que ser muito curioso, tem que ser bom para extrair informações e processar essas informações. Esse tipo de venda precisa de alguém bom, com perfil mais consultivo, né, que ouve bem,
consegue conectar bem, consegue adicionar alguns fatores e entregar uma coisa melhor para o cliente. Então, a natureza do vendedor é muito importante. Encaixar o vendedor certo no tipo de venda certa. Vamos falar um pouquinho sobre hunters e farmers, porque isso é linguagem comum e comete-se muitos erros com relação a isso. O ser humano é muito maniqueísta, né? É muito de extremos. Ele pensa assim, ou ele é hunter ou ele é farmer. Só que hunter e farmer, é bom a gente raciocinar pelos extremos, mas as pessoas normalmente não estão nos extremos, né? Às vezes tem alguém muito próximo daquele extremo, mas a maioria das pessoas se distribui aí num espectro entre o extremo hunter e o extremo farmer. Então, por exemplo, o extremo hunter tem prós e contras, né? Ele é o cara que abre. Eu vou falar um pouquinho dos extremos aqui, né? Tem cliente que me pede, eu preciso de um hunter, me arranje um hunter. A gente vai lá, faz perfil, olha, tem um hunter aqui, mas normalmente eu tento dissuadir o cliente de contratar um hunter muito hunter, porque ele tem uns problemas, o hunter, né? O hunter extremo, ele é difícil de ser gerenciado. É aquele que vai abrir o caminho a todo custo, por exemplo. Ele vai vender, vai mentir para o cliente, vai dizer que vai entregar, não vai entregar, vai fazer tudo para trazer o cliente e vai criar problemas depois, né? Além do que, ele não vai seguir muito seu direcionamento, porque ele vai fazer não o que você mandou, mas aquilo que vai trazer o negócio. Às vezes é bom, mas na maioria das vezes um hunter muito hunter causa mais problema, causa mais estrago do que o benefício que ele gera. Então a gente tenta dar uma modulada nisso, achar o ponto daquele espectro onde o vendedor se encaixa bem naquele tipo de venda, naquele tipo de empresa também, né? Tem empresa que não pode ter um hunter desse tipo, né? O hunter, a gente usa às vezes a analogia do Romário, né? O Romário era um jogador de futebol que não gostava de treinar, ia jogar futebol ali na praia e chegava no jogo e fazia gol, né? E alguns clubes de futebol podiam ter um Romário, né? Porque não dava problema. Todo mundo sabia que o Romário estava lá jogando futebol, mas no dia ele fazia gol. Tem empresa onde isso não encaixa. Tem empresa onde não dá para ter um cara desses. Eu preciso de todo mundo mais ou menos seguindo um certo padrão ali. Não é da cultura empresarial. Então, vamos dar alguns exemplos aí. O extremo do farmer é aquele cara que tão bom de relacionamento, tão bom de fidelizar, mas falta alguma agressividade comercial. Ele fideliza, os clientes adoram ele, ficam com ele. Tem o papel do farmer é fidelizar e desenvolver cliente, né? Não, em alguns lugares, se eu tenho uma carteira, por exemplo, com share of wallet altíssimo, né? Já extraí tudo o que eu tinha para extrair desse cliente, põe um farmer bem farmer, né? Que vai só fidelizar, não vai desenvolver o cliente. Aí encaixa. Então o extremo do farmer é isso, mas a gente gosta. Ele não é só relações públicas, né? Ele é vendedor também. Então ele precisa ter relacionamento, fidelizar, mas desenvolver o cliente, investigar, encontrar novas oportunidades e fechar essas novas vendas. Às vezes, por exemplo, olha só que estranho, né? O hunter, ele traz cliente novo e o farmer fideliza, segura uma carteira. Isso é o normal, mas entre o perfil deles aqui, se eu tenho uma carteira, por exemplo, de clientes com baixo share of wallet, ou seja, eu tenho pouca participação, é uma carteira que tem muito a crescer, ela tem um potencial de crescimento enorme. Eu preciso de um farmer, não muito farmer, às vezes eu preciso que ele seja mais hunter do que, por exemplo, uma prospecção muito técnica. Então, eu tive clientes, por exemplo, que uma venda extremamente técnica. E aí, quando a gente fala de remuneração variável, depois vocês têm outros vídeos falando sobre isso, mas eu não preciso de uma remuneração variável muito agressiva em uma venda muito técnica. Eu nem devo ter, porque o perfil do vendedor técnico é um perfil que não desempenha bem se o variável for muito agressivo. A gente fala sobre isso no meu livro aqui, e vocês podem pegar outros vídeos onde a gente fala sobre esse assunto também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, um hunter técnico tem um perfil mais farmer do que um farmer de uma carteira com um grande potencial de crescimento, por exemplo. Então, a mensagem aqui é o seguinte, a gente precisa encaixar o vendedor no tipo de venda certa, eu preciso entender esse espectro, por exemplo, do
do Hunter e Farmer para encontrar mais ou menos a região, né? O ser humano não é um robô, né? E vendas não é uma ciência exata, eu sempre falo isso, mas eu tenho que encaixar mais ou menos a pessoa que está naquele espectro, naquele tipo de venda, legal? Não esqueçam dos outros fatores, né? Relacionamento, confiabilidade, apliquem testes de perfil, DISC também, e tentem sempre olhar a equipe de vocês para ver se não tem gente no lugar errado. É muito comum ter gente no lugar errado. Façam assessment, utilize o seu RH para mapear isso, veja nossos vídeos, os nossos cursos sobre isso, né? A gente fala, os meus cursos abertos sobre incentivo de vendas, sobre incentivo comercial, a gente fala muito disso e transmite muita informação para que você possa fazer isso na sua empresa, ok?